Deus será glorificado. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem. Esse ano nós estamos com um tema: intensidade e relevância. Certo? Intensidade e relevância. O ano todo nós vamos falar sobre isso. E se precisar renovar esse tema para 2025, a gente continua, porque esse assunto é muito importante para cada um de nós. Intensidade e relevância. Fale comigo: intensidade e relevância. É assim que Deus nos quer. A vontade de Deus é que vivamos uma vida intensa nele. Uma vida intensa, com toda a força, com todo o ânimo, com todo, podemos até dizer no bom sentido, com todo o desespero. Intensamente viver em Deus. Intensamente. Essa é a nossa meta nesse ano, crescer mais nisso. Eu sei que você já tem vivido com Deus, eu também tenho vivido com Deus. Nós temos procurado viver com Deus nesse mundo tão atribulado, com tantas responsabilidades, com tantos afazeres, não é? Com tantas preocupações. Eu sei que você quer viver Deus, eu também quero viver Deus em minha vida, mas há mais, tem mais, nós podemos alcançar mais, intensamente, desesperadamente, nós podemos viver em Deus no bom sentido, porque o desespero do mau sentido, falando na vida cotidiana e natural, desesperado não é bom viver. Nós estamos em Jesus, então nós temos a paz de Jesus, mas essa paz, ela tem que trazer um intenso desejo de vivermos com Ele, e vivermos com o Espírito Santo e com a sua glória. Tá, então eu perguntaria para mim, essa semana eu perguntei muito, eu fiquei muito nessa questão essa semana comigo mesmo. Eu pergunto para mim mesmo, eu pergunto para você: o que significa esse conceito de intensidade com Deus? O que significa isso para você, né? Será que significa mais vida de oração? São perguntas que eu fiz para mim e que eu estou tentando responder na minha vida, e talvez isso possa te ajudar também. Então, intensidade com Deus, relevância, vida que realmente traga um fruto para nós, para a nossa família, para a sociedade. O que é? Será que isso significa mais vida de oração? Será que isso significa mais leitura da Bíblia ou meditação da palavra? São perguntas que eu faço a mim, faço a você. Será que significa mais frequência aos cultos no templo? A gente sempre fala na igreja, não é? Mas na verdade aqui é o templo. A igreja, o templo, sem a igreja não é nada. E a igreja sem o templo pode continuar, porque a igreja nasceu sem templos. Nós é que fixamos tudo no templo, né? Mas será que eu estar todo dia no templo, que isso vai trazer relevância? Eu vou demonstrar a minha intensidade com Deus estando todos os dias no templo físico? Será que é isso? Será que que eu tenho que pregar mais o Evangelho, discipular pessoas, ir nas praças ou em qualquer lugar, ir lá e abrir a Bíblia e pregar? Será que é isso? Eu comecei a me questionar mais essa semana sobre isso. E o que o Espírito Santo me diz é que isso é resultado, é consequência, mas não é o start. É resultado, é consequência. Não devemos achar que vida intensa com Deus seria só porque está faltando oração, porque está faltando leitura bíblica, está faltando frequência aos cultos, está faltando mais evangelização.
tudo isso está faltando. Mas eu quero suscitar em você, então o que é isso? É o que veio para mim. Puxa, eu fiz um retrospecto e falo assim, eu preciso de crescer 99% a mais em tudo isso aqui, eu preciso. Mas Senhor, é isso que vai me dar intensidade contigo, ou a intensidade contigo é que vai culminar em tudo isso aqui? A intensidade contigo vai culminar numa vida maior de oração, numa vida maior de leitura da Bíblia ou de comunicação de Deus através da Bíblia para mim, né? Então é resultado. O que o Espírito Santo me diz é que tudo isso é resultado de uma vida intensa com Deus. Se nós não tivermos uma vida intensa com Deus, não vamos ter relevância, não vamos evangelizar, não vamos ter vontade de ler Bíblia, ou de meditar na palavra, não vamos ter tempo para vir à igreja, não vamos ter ânimo para vir à igreja. Nesta manhã, quem sabe, muitas pessoas não tiveram ânimo para vir à igreja, não é? Então, o Senhor me diz assim, continua, pastores, continuem pregando, porque se vocês, a começar de vocês, pastores, líderes, tiverem vida intensa com Deus e transmitirem isso, a igreja vai mudar. É tempo de avivamento, amém, amados? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. Não importa o que o mundo está passando, o que as igrejas estão passando. Eu estava conversando com um pastor de uma grande igreja e ele disse assim, pastor, eu fico apavorado, porque o povo acostumou com a superfície, ou a superficialidade, melhor, desculpe, do evangelho. O povo acostumou com o culto, com um grande coral, uma grande música, muitas luzes, isso é bom, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. E o Senhor me falava, quando Ele dizia isso para mim, o Senhor me falava, está faltando intensidade. As luzes, o grande coral, a multidão vai vir, vem, terá que vir, mas a intensidade não pode ser esquecida. A comunhão, a intensidade com Deus. Bom, vamos caminhar aqui. O que seria então viver intensamente em Deus? É a pergunta que surgiu para mim. Talvez surja para você também. Porque você diz assim, eu pensava que era pregar mais, orar mais, né, ler mais a Bíblia, vir mais à igreja. Eu pensava que era isso. Agora o pastor está dizendo que isso aí é bom, mas não é o que vai trazer intensidade se não houver intensidade primeiro. O que é então? Dá um nó, não é? Dá um nó na cabeça da gente. O que é viver intensamente, alegremente, poderosamente com Deus? Aí veio assim, eu acho que é não ter problema nenhum. Quando você não tem problema nenhum, você é alegre, você é feliz, você, sabe, olha, muda até a feição, né? O rosto alegre, o coração alegre formoseia o rosto, né? Então quando você está alegre, o seu rosto fica mais bonito. E eu fico pensando sobre isso. O que é então? E o Espírito Santo me dizia assim, não é ausência de problemas. Viver intensamente com Deus não é só quando você não tem problemas, está tudo certo, sua conta bancária é azulzíssima, né? Não tem nenhum pontinho vermelho, não tem luto, né, Sebastião? Não tem doença, não tem problema nenhum. Então, beleza, Deus é bom. Exato, interessante, a ausência de problemas pode nos afastar de Deus, porque quando tudo está bem, não precisa orar muito, né, pastor? Não precisa, sabe, está tudo bem, está ótimo. Quando nós estivemos no Japão, a maior dificuldade da pregação do evangelho lá
é que os japoneses não tinham necessidade de nada. Eram autossuficientes. Só que o índice de maior suicídio, atualmente, hoje, o Japão, ele está dentre os países de índice maior em suicídio, porque as coisas materiais não satisfazem. Mas o diabo coloca na mente que é isso que vai satisfazer a sua vida. Então, a ausência de problemas te afasta de Deus, porque você vive por você, né? Bom, então vamos ver se a gente consegue decifrar isso aqui, né? Fala para a pessoa que está falando, está meio confuso o negócio aí, né? Está meio confusa a coisa, né? Então vamos para um exemplo da Bíblia. Vamos para a Bíblia agora, certo? Afinal de contas, a gente está num culto bíblico, não é isso? Na igreja bíblica. Então vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. O primeiro livro, que é Gênesis. No capítulo 25. Gênesis 25. Vamos ver o exemplo de Jacó. Gênesis 25. Ok? Do 24. Vamos ler do 19. Gênesis 25, do 19 em diante. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Estou lendo o versículo aí 22, né? 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá o mais moço. Agora o versículo 27 de Gênesis 25. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó, tá vermelho, né? Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Veja aqui, ó. Jacó respondeu. Jacó tinha uma promessa. A promessa desde o ventre de que Deus iria fazer dele uma grande bênção. Ele seria usado, daria muito fruto nas mãos de Deus. E não porque Esaú não poderia ser, pelo direito de primogenitura na época, o primogênito herdava 2 vezes mais do que os outros filhos. Mas Deus conhecia o caráter e conhecia a vida de Esaú, que não ia dar certo o plano dele com Esaú. Aí Jacó assume então essa herança. E Esaú teria que servir a Jacó. O menor, o maior servirá o menor. Os 2 eram gêmeos. Eu tenho 2 irmãos que são gêmeos entre eles, né? Mas Jacó nasceu depois ali, segurando no calcanhar de Esaú. E então a promessa era para ele. Veja bem, né? E ele aproveita aqui um momento de fragilidade de Esaú, e ele não espera pela vontade de Deus. Há muito tempo da sua vida ele lutou por ele mesmo.
Ele viveu por ele mesmo. E começou ali. Ele viu uma oportunidade de dizer o seguinte, ó, agora eu vou passar a perna no meu irmão aqui, né? Ele está com essa necessidade, então eu vou, já que ele quer mesmo comer esse guisado, não podia ter dado guisado para ele, não era irmão dele? Né, gente? Pensa comigo, seu irmão chega cansado, você está com uma comida gostosa, você vai exigir alguma coisa dele para dar essa comida? De maneira alguma, né? Mas Jacó, ele era muito esperto, esperto demais. E ele então aproveitou uma oportunidade e acabou então, o que aconteceu aqui, ó? Versículo 32. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura, aí no caso de Esaú? Então Jacó disse, primeiro jure, primeiro você vai garantir que você vai me dar o direito de primogenitura. Olha o jeitinho humano, natural. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Vendeu por um prato de lentilhas. Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, como viver intensamente com Deus? Como responder todas as perguntas que já fizemos até agora? Vamos ver o exemplo de Jacó. Toda a trajetória de Jacó foi uma trajetória muito difícil. Eu gostaria que você lesse todos esses capítulos. Desde o nascimento de Esaú, de Jacó, você vai ver o transtorno que Jacó viveu na sua vida. Porque, de repente, você vai ter que casar com uma mulher que não seja daqui da região. Mas aí já Esaú, quando percebeu o negócio, né? Que quando ele chega e vai lá querer a bênção do pai, e o pai já tinha dado a bênção para Jacó, aí o Esaú fica muito bravo e promete até matar o seu irmão. Vou pegar esse cara. Veja o transtorno dessa vida de Jacó. Foge da casa dele, vai depois lá com o seu sogro, trabalha 7 anos por uma esposa, o sogro dá outra esposa, trabalha mais 7 anos e consegue a outra esposa, Raquel. Daí vem aí lá mais 7 anos de trabalho. Na hora de ir embora com o seu gado, etc., o sogro vai lá, engana ele. Aí ele vai, engana o sogro também e faz aquela... E estava sendo abençoado, ele estava sendo abençoado. E Jacó, ele possuía o temor de Deus. Isso aí que me intriga, entendeu? Mas ele não tinha vida intensa com Deus. Ele era neto de Abraão, né? Ele tinha tudo para viver uma vida feliz. Ele era filho de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Depois sim. Então existe a possibilidade até de sermos abençoados, de termos bens na nossa vida, do nosso jeito, da nossa maneira natural de viver. Nós conseguimos coisas, nós conseguimos bens, nós conseguimos heranças, conseguimos, o que Jacó conseguiu. Saiu depois da casa do seu sogro com um rebanho enorme, com filhos, próspero. Nós podemos ter até uma vida próspera na nossa vida natural. Então, o primeiro exemplo que eu vejo para dar resposta para nós aqui é que uma vida intensa com Deus, ela não é viver a vida natural, mas sim viver a vida espiritual. Na vida natural conseguimos muitas coisas, damos jeitinho para muitas coisas, damos o nosso jeito, fazemos da nossa maneira, e muitas vezes dá certo. Na vida de Jacó deu certo, ele era próspero. Mas faltava a ele alguma coisa, faltava um encontro real com Deus. E se você ler Gênesis, capítulo 32, vamos lá, bem rapidinho. Gênesis 32. Versículo, deixa eu acho aqui o versículo.
aqui, esse Gênesis 32 está falando da... Deixa eu deixar mais perto aqui. Deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui, bem rapidinho. Não, é Gênesis 32, certo? Achei. Versículo 22 em diante. Gênesis 32, 22. Tá? Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos. Aqui ele já estava voltando, ele ia ter um encontro com Esaú, estava temendo que Esaú, ele sabia que Esaú não estava o que ele tinha feito para Esaú, né? Então ele estava voltando lá para se reconciliar, voltar para sua casa, para sua terra. Então aqui, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, olha aí, transpôs o vale de Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Guarde isso aqui, ó. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Esse homem era o anjo do Senhor. Você vê que Jesus, o Evangelho de João fala, toda a Bíblia, mas o Evangelho de João, e o verbo se fez carne. O verbo, o próprio Deus, se revelou na pessoa, na face de Jesus em carne. E no Antigo Testamento há várias aparições, algumas aparições do anjo do Senhor, ou do próprio Senhor, do próprio Jesus, porque Jesus não nasceu no Natal. Jesus é eterno, ele é eterno. E ele então se manifestou no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, como pessoas, né? Você vê que Abraão teve a visita do anjo do Senhor, Ló teve a visita do anjo do Senhor em carne, em pessoa. E aqui, Jacó agora tem uma luta com o anjo do Senhor, com uma pessoa, com um moço que lutava com ele até o romper do dia. Versículo 25, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, o anjo do Senhor, o próprio Jesus ali, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali, não importava. O Senhor, ele queria que Jacó mudasse. Tem muita gente que quer saber tanta coisa da Bíblia, mas não quer mudar de vida. E não era importante Jacó saber o nome do anjo que estava ali, do próprio Jesus, do próprio eu sou ali, do próprio Espírito Santo que estava ali. O que Deus queria que Jacó visse quem ele era. E disse assim, ó, vou mudar o seu nome, você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. E o Jacó então diz assim, Jacó deu àquele lugar o nome Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aqui está o segredo de uma vida intensa com Deus. Viver face a face com Deus. Amém? Amém, amados? Esse é o segredo. E até ali Jacó viveu uma vida natural. Fez o que fez, aconteceu, foi próspero, mas lhe faltava um encontro real com Deus. O seu nome, a sua personalidade foi mudada ali, a sua vivência com Deus foi mudada ali. Você será o pai de uma grande nação, né? Você será um homem abençoado. Você vai andar comigo. Você viu o Senhor face a face. Jacó testemunha, eu vi o Senhor face a face, Ele falou comigo. É esse encontro, essa experiência de vida, de transformação, de nascer de novo, de saber que você já não é mais para você, que você não vive mais para você, mas você vive para Deus. Vida intensa com Deus é vida com Deus continuamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim, ora, o homem natural
não entende as coisas do Espírito de Deus. Entende de muita coisa. Naturalmente nós entendemos, fazemos negócio, fazemos o que queremos, tomamos a atitude que queremos, às vezes somos até abençoados, somos prósperos, mas falta alguma coisa, falta entender as coisas do Espírito Santo. Então viver intensamente é sair do natural, é sair dessa vida natural. Ah, eu vou virar anjo? Não, Jacó não virou anjo. Depois tantos problemas, tantas dificuldades, passou por fome, foi para o Egito. Tanta coisa aconteceu na vida de Jacó, na vida de José. Você lendo essa história linda, maravilhosa, você vai ver que a dificuldade faz parte da vida espiritual. Não é, sabe, eu tive um encontro com Deus, agora não vou ter problema, não vou ter dificuldade, mas é sair do natural e viver o problema e viver a vida segundo o Espírito Santo. Eu estava vindo para cá, é interessante, tem um lugar ali, quando eu passo com o carro, parece que é um Peniel, parece que Deus está ali, na linha verde, sempre que eu passo naquele lugar. Deus me enche de glória, de bênção, não sei o que tem ali, mas eu disse: Senhor, parece que eu estou tão desanimado para chegar hoje na igreja. Você pensa que é só você que está em casa, que é só você que desanima de vir ao culto? Eu tenho tido esses relances assim, e hoje o Senhor me diz assim: é o inimigo que está lutando com você. E é nesse ponto aqui da estrada que Ele quer que você, porque tem um retorno, você pode voltar para casa e deixar a coisa acontecer. Irmãos, aí me dá um quebrantamento e eu tenho que às vezes até tomar cuidado, porque começo a chorar, começo a dizer: Senhor, não é possível isso. E ali, semana passada, semana retrasada, hoje de novo, e o Espírito de Deus me disse: você não é mais uma pessoa natural, você é uma pessoa espiritual, você nasceu de novo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, é isso que eu quero transmitir para vocês, é isso que o Espírito Santo estão na palavra de Deus. Aleluia! Amém, amados irmãos? Interessante isso, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, porque o homem natural é o homem que ainda não se converteu, né? Mas os que se converteram, aí o Espírito Santo me leva a esse texto, 1 Coríntios 3, 1, onde Paulo diz: eu irmãos, ele está falando para a igreja agora, não está falando para o mundo, está falando para a igreja. Eu não pude ir a vocês, a falar a vocês, estar com vocês, e como pessoas espirituais, não pude, porque vocês ainda são meninos em Cristo, vocês eram uma série de outros problemas, não é bem o que eu estou falando aqui, mas eles tinham tanto problema, tanta dificuldade de viver com Deus no meio da igreja ali, por causa disso, por causa daquilo. Leia 1 Coríntios 3, eu gosto muito que você confira isso. Diz assim: vocês são carnais. Existe a possibilidade do crente ser um crente salvo e carnal, que não vive as coisas do Espírito.
mas que vive só as coisas do natural, da carne, vive só para si, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para as suas implicações, para os seus desejos, para aquilo que quer, para aquilo que deseja, a mente humana, os desejos humanos. E Paulo está dizendo assim: vocês vão ter uma série de problemas aí, de intrigas aí na igreja e tal, que não é o que acontece aqui, graças a Deus, né? Estamos em paz nessa questão. Mas o que o Espírito Santo me fala é o seguinte: é que eles não estavam vivendo as coisas do Espírito, embora estivessem na igreja. Por quê? Estavam embaraçados com outras coisas. Então, a vida do cristão, se não tomarmos cuidado na evolução do mundo, dos problemas, das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, vai acontecer o que o diabo está querendo fazer comigo e não vai fazer, nunca fez. Aleluia! E não vai acontecer com você o que o diabo está querendo fazer, o que ele fez lá com Adão e Eva. Não é assim. Não é assim que Deus quer que vocês vivam. Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque vocês vão ser iguais a Ele. E Ele não quer ter pessoas iguais a Ele. Vocês vão conhecer todos os segredos de Deus. A mente de vocês vai se abrir. E o diabo tem colocado isso, a naturalidade, o mundanismo. E dentro da igreja, muitas vezes, nós estamos vivendo para nós mesmos. Nós não temos tempo para o Senhor, toda aquela lista que eu comecei. Não temos tempo para Deus, não temos tempo para a Bíblia, não temos tempo para vir à igreja, não temos ânimo para vir à igreja. Você que está em casa, não está doente, onde você está? Cadê você? Isso, aquilo, é uma série de problemas que a gente arruma. Está faltando viver as coisas do Espírito. Muitas vezes nós temos compromissos, temos canseira. Quem não tem canseira domingo de manhã? Quem não tem canseira domingo de manhã? Esses jovens, por exemplo, trabalham de segunda a sábado. Às vezes trabalham no domingo. Está lá meu genro lá, que trabalhou 2 domingos seguidos. Está lá, uma cara de sono, né? Tudo isso, irmãos. Mas a vida no Espírito vai trazer ânimo, vai trazer felicidade. Você vai trazer seus filhos na igreja, você vai vir orar, você vai clamar, você vai colocar a sua família diante de Deus, e a sua família vai salvar muita gente, como a família de Jacó salvou e chegou a genealogia até Jesus. Aleluia! Amém, amados? É tempo de restauração, é tempo de dizer: eu estou no Espírito, eu não estou na carne, eu estou doente, eu estou com dor, eu estou cansado, eu estou desanimado, mas eu não vou ouvir a minha voz, a voz da minha naturalidade, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, e eu vou estar no posto que Deus me colocou, que é viver a vida com Ele. Aleluia! E faz parte vir ao templo, faz parte. Então eu estou caminhando para o final aqui. Então existe a possibilidade de vivermos uma vida intensa com Cristo, tá? Existe. Abra sua Bíblia. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. Eu estou caminhando para o final, viu, gente? O perigo do pastor é isso, né? Final, e o final nunca chega, é um túnel. É um túnel sem final. 2 Coríntios, capítulo, já passei aqui, né? Capítulo 5. Vamos ler do versículo 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Pois, olha bem, o amor de Cristo nos domina. Vida intensa com Deus é possível quando você abdica do seu próprio amor. E você então
começa a viver o amor de Cristo que domina você, nos constrange, não é? Em outra tradução. Porque reconhecemos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não viver para si mesmo, viver para Cristo. Estava visitando um irmão e ele me disse assim: eu tomei uma decisão, eu vou estar todos os domingos na igreja. E ele tem um comércio que abrindo poderia lhe trazer um lucro. E ele disse: eu quero viver agora segundo a orientação do Senhor, e o lucro virá em outro dia. Está aqui entre nós esse irmão. O que é lucro para você? O que é bênção para a sua família? O que é bênção para os seus negócios? O que é bênção para a sua vida? É o amor de Cristo por você, aleluia. É o domínio de Cristo por você, é o domínio do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso sono, sobre a nossa canseira, sobre a nossa doença. Tem pessoas aqui, irmãs aqui, que chegam gemendo aqui de dor. Mas estão aqui, levantaram, vieram. Oh, você pode dizer um aleluia? Eu não estou querendo aqui encher templo, eu não estou dizendo isso, é porque a comunhão com o Senhor faz muito bem para nós. E os nossos filhos, e o nosso exemplo. Então, o amor de Cristo nos constrange. Agora, para terminar, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Já pensou nisso? Nós não conhecemos ninguém naturalmente segundo a carne, uma vida que viva só para si. Isso é igreja. Eu preciso disso. Nós precisamos disso, amados. Dar uma guinada na nossa vida. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, um homem chamado Nicodemos vai até Jesus, queria viver com Jesus, queria saber de Jesus. Jesus diz: você já sabe tudo, anda aí, né, naquilo que você sabe. E que Jesus queria dizer o seguinte: não adianta nada a sua religiosidade, é uma coisa natural, da vida natural, você precisa de mim. Era isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. Você pode conferir em João capítulo 3. Jesus disse: é necessário que você venha nascer de novo. O que Jesus queria dizer isso? Como eu posso viver intensamente com Deus? Reconhecendo, tendo consciência de quem eu sou. Reconhecendo que não é a minha religiosidade, que não é somente, eu leio a Bíblia tantas vezes, não é, eu estou na igreja tantas vezes, não é, eu evangelizei tantas pessoas. Isso aí é consequência da vida com Deus. Mas é o reconhecimento, a conscientização. Onde eu estou? Como é que eu estou? Que tipo de pessoa eu sou na fé? Que tipo de pessoa eu sou neste mundo? O que Deus quer mais de mim? Aonde eu posso chegar? Intensamente, como eu posso viver? Reconhecimento, arrependimento, quebrantamento e dizer: Senhor, assim não dá. Eu quero nova vida. Eu quero intensidade com o Senhor. Eu quero relevância espiritual. Eu estou vivendo naturalmente, embora eu creio no teu sacrifício de Cristo, no teu sacrifício na cruz do Calvário, mas a minha vida está girando em torno de mim. É só o que eu tenho, o que eu quero, o que eu vou fazer. Mas eu abdico agora, eu renuncio agora, entrego e confio. Como viver intensamente?
reconhecimento, arrependimento, entrega e confiança de que tudo o Senhor fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos ficar em pé? Amém? Aleluia. Jacó teve uma vida frutífera. 12 tribos de Israel. Deus quer que você faça parte da implantação do reino na terra. Não só um ouvinte da palavra, um crente, um membro de igreja, um dizimista, um frequentador de culto. Ele quer que você tenha relevância onde você vive, no meio da sua família. Como está a sua família? Quantas pessoas na sua família estão precisando de Jesus? Quantas pessoas no seu bairro precisam de Jesus? E você, atrás de tudo que é seu. Irmãos, é dura essa palavra. Mas a igreja tem que nascer de novo. Deus vai te dar condições de fazer tudo o que você precisa na sua vida. Confia nele, entrega e o mais ele fará. Aleluia! Seja uma bênção. 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Diga comigo assim, que os homens me considerem um ministro de Cristo e um despenseiro dos mistérios de Deus. Você quer isso? Comece a orar agora. Temos o louvor, vamos terminar com o louvor. Ore, diga, peça ao Senhor isso. Você está em casa, aqui. Como você está? Irmãos, não pude estar com vocês como naturais, mas como carnais. Como você está? Reconheça. Eu tenho reconhecido isso, eu tenho me prostrado diante do Senhor. Eu tenho dito, Senhor, não quero viver mais para mim, mas quero viver para Ti. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Ti. Comece a dizer, como que está a sua vida? Como que está o seu tempo para Deus? Como está a sua leitura da palavra, a sua meditação? Como que está? Você tem trocado o tempo de meditação por um tempo de televisão? Um tempo de mídia? Você tem trocado o tempo do culto por uma diversão? Por mais um momento na cama, dormindo? Você tem trocado o momento da comunhão com passeios e outras coisas? Não que você não possa fazer isso, mas aonde? Até quando? Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Pai, eu peço quebrantamento para a igreja nesta hora. Eu peço quebrantamento para a minha vida, para nós líderes, pastores. Eu peço, Senhor, conscientização de como nós estamos, aonde nós estamos, e arrependimento, e voltarmos às primeiras obras, que é comunhão contigo, andar e pisar, entrar no Santo dos Santos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela vida natural dentro da igreja, pela vida carnal, pelos nossos desejos que sobrepujam os Teus desejos em nós. Oh, nós somos, oh Deus, ministros Teus. Cada um de nós somos ministros Teus. Nós somos chamados, salvos, para representar a Ti na face da terra e para abençoar com os mistérios Teus os nossos filhos, nossos netos, ó Deus, nossos vizinhos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. E o que nós estamos fazendo, Senhor? Clamamos a Tua misericórdia. Que o Senhor fez com Jacó, faça comigo. Nem que eu fique aleijado, Senhor. Nem que haja uma cicatriz. Mas eu não quero viver mais para mim. Faça essa oração cada dia, você vai ver que vai mudar, meu irmão. A sua vida financeira vai mudar. O seu tempo vai mudar. Você vai ter tempo de comunhão. Você vai ter tempo de vir à igreja. Você vai ter tempo para viver com Deus. Você vai ter condições de vencer os seus problemas na face a face com o Senhor. Leia a história de Jacó. Deus deu grandes livramentos.
grandes livramentos. Assim eu profetizo os livramentos de Jacó sobre a minha vida, e os livramentos de Jacó, do Deus de Jacó e sobre nós, sobre a igreja, sobre cada família aqui em casa. Eu profetizo isso. Eu profetizo o face a face, a vida contigo, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Oh Deus de poder, aleluias. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os